Bom, conforme eu havia falado, hoje eu quero ler poemas dedicados aos poetas comunistas paraenses. Então eu vou ler 3 poetas: Paulo Fonteles, Rui Barata e o Nazareno Tourinho. Vou começar com o Nazareno Tourinho porque é um poema que ele fez em minha homenagem. Está publicado no seu livro Versos para os Pobres e Oprimidos. Chama-se Fotografia Preto e Branco. Para quem é livre e pensa, eis um pequeno retrato, saído hoje na imprensa, bem pequeno, 3x4. Ele mostra a escravidão de quem não pode pensar, porque vive sem pão, vive só de trabalhar. De sol a sol, lua a lua, trabalha o pobre coitado. Passa o tempo e continua cada vez mais explorado. Até por uns figurões que fazem as leis do país e não passam de vilões pelo que a imprensa diz. Esta é a situação no interior paraense. Pensa nela, meu irmão. Pensa nela, pense. E me responda depois. Se o pobre deve aceitar somente feijão com arroz para muito trabalhar. Eu penso que o trabalhador deve se organizar. E seja lá como for, tem mesmo é que protestar com energia e coragem. Doa isto a quem doer, sem medo da pistolagem e sem da polícia correr. Nazareno Tourinho, Fotografia em Preto e Branco, um poema que ele fez, dedicado a mim e que eu sou eternamente grato. Agora eu vou ler um poema também de um outro mestre, em parceria com o filho, Rui e Paulo André Barata. Chama-se Paranatinga. Antes que matem os rios e as matas por onde andei, antes que cubram de lixo o lixo da nossa lei, deixa que cante contigo, debruçado em peito amigo, as coisas que tanto amei, as coisas que tanto amei. Antes que matem a lembrança dos muitos chãos que eu pisei, antes que o fogo devore o meu cajado de rei, deixa que eu cante afinal, na minha língua geral, as coisas que tanto amei, as coisas que tanto amei. Araguari, Anapu, Anaeurá, Camaticu, Maruim, Bararuá, Tajupará, Tauari, Tupinambá, Surubiú, Surubim, Suruacá, Surucuá, Jambuaçu, Jacamim, Jacarandá. Mari, Maicuru, Marariá, Xarapucu, Caeté, Curimatá, Anabiju, Cunhantã, Pracujará, Pracajurá. As coisas que tanto amei, as coisas que tanto amei. Paranatinga, uma obra editada pelo Alfredo Oliveira. Um poema do Rui Barata. Então, agora eu vou ler alguns curtos poemas do Paulo Fonteles. São poemas de cárcere, que ele escreveu sobre a sua própria vivência e sob as condições de tortura. Foram publicados esses poemas inicialmente de uma forma independente e distribuídos, e também eu tive a oportunidade de editar esses poemas na revista Pará 00 original que eu criei, quando ainda era preto e branco, contagem em negativo, e ao contrário de números, eram símbolos. Então, Pau de Arara, Paulo Fonteles filho, um abraço para o Paulinho, Paulo Fonteles o pai.
2 cavaletes, uma barra de ferro, atam-nos pelos pulsos e tornozelos, como um porco que vai ao mercado. Pende o corpo, destende os braços e pernas, até a dor insuportável. 3 dias, 3 longos dias, terrivelmente longos. O berro do boi. Silêncio, silêncio, silêncio. A palavra proibiu-se. A cantiga proibiu-se. O assovio proibiu-se. Silêncio, silêncio, silêncio. Agora eu vou ler um outro poema do Fonteles, chama Choque. Um magneto, um dínamo, 2 fios. Eletricidade na língua, no pênis, no ânus, na cabeça. Alucinado, o corpo trepida. No pau de arara, escancarado sangue, o sargento, aquele que gira o dínamo, ri. Já que eu falei aqui no Paulinho, há aqui um poema que lhe remete. Força e arte. A criança nasceu, a mãe passa bem. Apesar de todas as proibições, bebamos vinho até a embriaguez. Quem é que pode com o povo?